Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Sinta o peso das palavras que você carrega dentro de si. Elas não são apenas sons que saem da sua boca, não são apenas ruídos ao vento. Cada palavra que você diz, cada pensamento que você tem, é uma energia, uma vibração, um código que se desenrola no universo e encontra seu caminho direto para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma. Você já parou para pensar no poder que suas palavras têm? Não aquelas palavras ditas em conversas triviais, mas aquelas que você repete para si mesmo, as que falam sobre você, sobre sua vida, sobre o que você é capaz de ser. Essas palavras são sementes, sementes que você planta sem perceber, e ao plantá-las, você semeia não apenas um pensamento, mas uma possibilidade, a possibilidade de transformação, ou a possibilidade de prisão. Bruce Lipton, com sua profunda compreensão da biologia e da epigenética, nos ensina que nossas palavras têm o poder de reprogramar nossa biologia. Elas podem mudar a forma como nossas células se comportam, como nossos genes se expressam. As palavras não são apenas sons, elas são energias vibracionais, capazes de alterar a estrutura mais profunda de nossa existência. Ao falar, você não só fala para o mundo, você fala para dentro de si mesmo, e é isso que muda tudo. Mas quantas vezes você já usou palavras que, sem saber, te limitam? Quantas vezes você se disse, não sou capaz, isso é impossível, eu não mereço? Essas palavras ecoam em seus pensamentos, em seus sentimentos, em seu corpo. Elas geram um campo de energia, um campo eletromagnético que ressoa com o seu ambiente e com as pessoas ao seu redor. E essa ressonância cria a realidade que você experimenta. Como um imã, as palavras atraem o que você acredita ser verdade. Elas moldam sua vida. O impacto do inconsciente é profundo. Muitas vezes, o que você fala não é uma escolha consciente. O que você repete em silêncio para si mesmo passa despercebido pelo raciocínio lógico, mas reverbera dentro de você. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele não sabe que, ao dizer algo como "não posso fazer isso", você está apenas expressando um medo, não uma verdade absoluta. O cérebro, em seu imenso poder, aceita essas palavras e cria uma realidade em torno delas. Agora, imagine, por um momento, que você pudesse mudar tudo isso. E se, ao escolher cuidadosamente as palavras que você diz para si mesmo, você pudesse reprogramar a sua biologia, transformar seus pensamentos, reconfigurar suas emoções, seu comportamento? O que aconteceria se, por 7 dias, você repetisse 3 palavras? Palavras que carregam uma energia diferente, uma energia de transformação, de poder, de verdade. E se o simples ato de repetir essas palavras pudesse criar uma mudança tão profunda que você não precisasse fazer nada mais? Joe Dispenza fala sobre como nossos pensamentos, emoções e palavras criam frequências que atraem as experiências que vivemos. Ele fala sobre a ressonância quântica, sobre como o nosso campo eletromagnético ressoa com o universo, criando um padrão que atrai aquilo que somos. Quando você fala com intenção, quando você escolhe palavras que ressoam com sua verdade mais profunda, você está criando um novo campo de possibilidades. Um campo que vai se expandir, se fortalecer, a cada repetição. Mas há um segredo. E esse segredo é o que torna o poder das palavras ainda mais profundo e transformador. Quando você repete essas palavras, você precisa manter o silêncio, manter o segredo. Não fale sobre o que está fazendo. Não compartilhe com os outros. Permita que a transformação aconteça no silêncio, porque o silêncio é a terra fértil, onde a semente da mudança começa a crescer. No silêncio, você se abre para o campo invisível, onde tudo está conectado, onde as mudanças acontecem sem resistência, sem interferência do ego. Esse é o início de um caminho de despertar, um despertar para o poder das palavras, para o impacto profundo e invisível que elas têm em nossa biologia, em nossa mente, em nossa vida. E ao final de 7 dias, o que você descobrirá? O que acontecerá depois de repetir essas 3 palavras por 7 dias em silêncio? Você ficará surpreso, porque o silêncio e as palavras, juntos, têm o poder de transformar até mesmo o que você pensava ser imutável. Vamos caminhar juntos por esse caminho de transformação.
vamos explorar, com profundidade e empatia, o poder das palavras que carregamos e como elas podem criar a realidade que desejamos. Cada palavra que você diz é uma semente que você planta em seu coração. O que você vai semear agora? Desenvolvimento. As 3 palavras mágicas. O início da transformação. Já parou para pensar no poder de uma palavra? Uma palavra dita com intenção, com coração, com verdade, tem o poder de criar um movimento. Um movimento que começa dentro de você e vai se expandindo, envolvendo tudo o que você toca, tudo o que você sente, tudo o que você vê. As palavras têm uma força incrível, um magnetismo que pode moldar realidades. Parece simples, não é? Mas na verdade, essa simplicidade é o que torna as palavras tão poderosas. Quando falamos, estamos enviando uma mensagem clara para o universo, para o nosso corpo e principalmente para a nossa mente. Essa mensagem é recebida de forma profunda, sem que muitas vezes tenhamos plena consciência de seu impacto. Imagine que suas palavras são sementes. Sementes que você planta no solo fértil da sua mente. Quando você escolhe cuidadosamente as palavras que fala, você está plantando não apenas um pensamento, mas uma realidade. Se você disser palavras que estão em sintonia com a sua verdade, com o seu propósito mais profundo, essas sementes irão germinar, florescer e gerar frutos. Bruce Lipton nos ensina, através da epigenética, que as palavras não são apenas sons ou expressões sem significado. Elas têm o poder de alterar a expressão dos nossos genes. Sim, é isso mesmo. O que você diz para si mesmo pode mudar a forma como o seu corpo reage, como suas células se comportam. Quando falamos com verdade, com intenção, nossas células começam a agir de maneira diferente. Elas começam a alinhar-se com aquilo que estamos dizendo, com a realidade que estamos criando. Se você repete uma palavra de forma consciente, se você a escolhe com o coração, sua biologia escuta e reage. Não é apenas o cérebro que se ativa. Toda a sua fisiologia responde. A neurociência nos mostra que cada palavra tem o poder de criar uma resposta física, neurofisiológica, dentro do nosso corpo. E essa resposta molda a nossa realidade. Mas há uma chave importante aqui. Não basta apenas falar as palavras. Você precisa falar com a intenção verdadeira, com o coração aberto, alinhado com a sua essência. Quando você diz palavras que não estão em sintonia com sua verdade mais profunda, você cria um campo de confusão, de dissonância. E é essa dissonância que cria o sofrimento, a dúvida, a incerteza. Quando suas palavras não ressoam com quem você realmente é, sua biologia se perde e você começa a experienciar um descompasso entre o que diz e o que realmente é. O primeiro passo para a transformação é a escolha das palavras. As 3 palavras que você escolhe, as que você repete, podem ser a chave para abrir portas que você nem sabia que estavam lá. Ao escolher essas palavras com intenção, você começa a criar um novo ciclo dentro de si. Um ciclo que pode levar a sua mente, corpo e alma a se alinharem com a sua verdadeira essência. E é aqui que entra a magia dessas 3 palavras. Elas têm o poder de iniciar uma mudança profunda. Mas para que essa mudança aconteça, você precisa repetir essas palavras todos os dias, com o coração e a mente focados no que elas representam. Não se trata de uma simples afirmação vazia. Trata-se de um alinhamento profundo com a sua verdade interior. Quando você repete essas palavras, algo começa a acontecer dentro de você. O campo energético ao seu redor começa a mudar. Você começa a criar uma nova ressonância. E essa ressonância, como um ímã, atrai tudo aquilo que está em harmonia com ela. O que você está criando, por meio dessas palavras, é um novo campo de possibilidades, um campo que vai moldar sua realidade. Cada palavra que você diz é uma promessa que você faz a si mesmo. Cada palavra que você repete é um convite para a transformação. E essa transformação começa no nível mais profundo, no nível do corpo, da mente e da alma. E ao escolher conscientemente essas 3 palavras, você começa a construir o alicerce de uma nova realidade. Uma realidade que está alinhada com quem você verdadeiramente é. Agora, imagine que você é o jardineiro da sua própria vida. As palavras são as sementes que você escolhe com carinho e intenção. O solo fértil é a sua mente. E o resultado?
uma transformação profunda que vai acontecer, dia após dia, à medida que você cuida dessas sementes com amor, com intenção e com presença. O que você está plantando agora? O que você escolherá cultivar? O impacto de repetir palavras por 7 dias. Você já pensou sobre como um simples gesto de repetição pode alterar a forma como você vê o mundo? A repetição das palavras que você escolhe é muito mais do que um mero ato mecânico. Ela é, na verdade, um ato de criação. Cada vez que você repete algo, você fortalece a vibração daquela palavra. E quando repetimos algo com propósito, com intenção e consistência, criamos um novo padrão, um novo caminho para a nossa mente seguir. Imagine que o cérebro é como um vasto campo de possibilidades, um campo de sementes esperando para ser plantado. Ao repetir essas palavras durante 7 dias, você está abrindo novas trilhas no seu cérebro. O que antes era uma estrada desconhecida se torna um caminho claro, firme, que você poderá seguir com confiança. A repetição cria novas conexões neurais, novos atalhos que facilitam a chegada de novas crenças, novas formas de pensar, novas maneiras de ser. Essa é a beleza da neuroplasticidade, um conceito profundo e revolucionário. Nosso cérebro, em sua incrível flexibilidade, tem a capacidade de criar novas conexões, até mesmo em fases da vida em que se pensava que isso não fosse mais possível. A cada repetição, você está literalmente remodelando sua mente. Está criando novos padrões de pensamento, novos caminhos para sua energia fluir. E esses novos caminhos, ao longo do tempo, moldam sua realidade. Ao repetir essas palavras, você não só está alterando sua mente, mas também alterando a sua biologia. O corpo escuta tudo o que sua alma sussurra, e a cada palavra repetida, ele responde. O impacto no seu sistema nervoso, nas suas emoções, no seu bem-estar físico, é imenso. Quando você fala com intenção, quando você se alinha com sua verdade, o seu corpo começa a responder de uma maneira diferente. Ele começa a se curar, a se reequilibrar, a se alinhar com aquilo que você está criando. E aqui entra o grande segredo. A repetição não é apenas sobre as palavras, mas sobre a frequência com que você as emite. Cada palavra carrega uma vibração, e ao repeti-las, você está criando uma harmonia, uma ressonância que atrai aquilo que você deseja. As palavras que você repete não são apenas ditas no vazio. Elas criam uma sinfonia energética ao seu redor, uma sinfonia que reverbera no universo e atrai para você aquilo que você tem consciência de que merece. Isso é a lei da ressonância quântica, como Joe Dispenza tão bem descreve. O que você emite em frequência é o que você atrai. Imagine que, durante esses 7 dias, você está sintonizando sua mente e seu corpo em uma nova frequência. Como se você estivesse ajustando uma rádio, afinando sua vibração até que ela se alinhasse com a harmonia do universo. Cada palavra repetida é uma nota dessa melodia, uma nota que vai afinando sua realidade com aquilo que você deseja manifestar. E assim, a cada dia, o campo ao seu redor começa a se reorganizar, respondendo à energia que você está emitindo. Repetir as palavras, então, se torna um ato de cocriação. Ao fazer isso de forma contínua, você está moldando sua vida com suas próprias mãos, com suas próprias palavras. O que antes parecia distante, algo fora do seu controle, começa a se tornar uma realidade palpável. O cérebro, com sua plasticidade infinita, vai se ajustando, adaptando-se a esses novos padrões. E, o que é mais maravilhoso, é que o universo, em sua perfeita sabedoria, começa a trabalhar ao seu favor, alinhando-se com a frequência que você está emitindo. E é no silêncio da repetição que as mudanças mais profundas acontecem. Você não precisa entender como tudo isso funciona para que funcione. A simples ação de manter-se presente com as palavras e repeti-las com intenção é o suficiente para abrir portas invisíveis, que de outra forma permaneceriam fechadas. Ao repetir, você está literalmente criando uma nova realidade para si mesmo, um espaço onde a transformação já está acontecendo, muitas vezes, antes mesmo de você perceber. Assim, a repetição dessas palavras, por 7 dias, vai criando um novo ciclo dentro de você. Um ciclo que vai se expandindo para além do que você pode ver ou tocar. Um ciclo que toca sua mente,
seu corpo, sua energia e seu espírito, conduzindo-o para uma nova versão de si mesmo. E à medida que você repete essas palavras, elas começam a ganhar vida dentro de você, transformando-se em ações, em pensamentos, em emoções alinhadas com sua verdade. O impacto então se espalha para a sua vida, para suas escolhas, para a sua realidade. O que você repete todos os dias vai se tornando, lentamente, quem você realmente é. Agora, pense por um momento. O que aconteceria se por 7 dias você se permitisse ser essa nova versão de si mesmo? Se, ao repetir essas palavras, você começasse a perceber, no seu corpo e na sua alma, as mudanças sutis que vão acontecendo. O que você sentirá ao perceber que em sua mente não há mais espaço para a dúvida, para o medo, para a resistência? Porque, ao escolher essas palavras com a intenção certa, você não está apenas criando uma nova realidade, você está criando um novo você. O segredo. O que acontece quando você mantém o silêncio? O silêncio é um dos elementos mais poderosos na transformação. No mundo agitado em que vivemos, onde as palavras são constantemente ditas, compartilhadas, analisadas e comentadas, o silêncio se torna um terreno fértil para mudanças profundas. Quando você escolhe manter silêncio sobre o processo de repetição das palavras, cria-se um espaço especial, um espaço de pureza, onde a transformação pode se desenrolar sem interferências. Esse silêncio não é vazio, ele é repleto de intenção. É no silêncio que você dá a si mesmo o espaço necessário para permitir que as palavras plantadas em sua mente cresçam sem a pressão externa. O segredo não está apenas nas palavras que você diz, mas naquilo que você não diz. Quando você mantém o silêncio sobre o processo, você evita que o ego interfira, que a dúvida se insinue e que a necessidade de validação externa contamine o que está ocorrendo dentro de você. O silêncio se torna um campo sagrado, onde a verdadeira transformação acontece. Quando você fala sobre algo, você pode, sem perceber, ativar o julgamento, a crítica, a dúvida. Mesmo quando recebe apoio ou entusiasmo de outras pessoas, você pode se perder nas expectativas externas e esquecer a essência do seu processo interior. O silêncio protege sua jornada de qualquer distração, permitindo que o trabalho profundo aconteça no nível mais íntimo e invisível. É no silêncio que você permite que as sementes que você plantou se enraizem, sem que o medo ou a ansiedade se juntem ao processo. Gregg Braden nos fala sobre o campo quântico e a importância da coerência entre coração e mente. O silêncio é uma ferramenta que permite que você entre em harmonia com esse campo. Quando você mantém o segredo, você está acessando a essência de sua transformação sem a necessidade de afirmar, justificar ou explicar o que está acontecendo. A mente e o coração se alinham em um estado de tranquilidade e receptividade, criando uma frequência que não é perturbada pelas palavras ou pelas expectativas de outras pessoas. Nesse espaço silencioso, a mudança começa a acontecer de forma profunda e natural. Essa harmonia é, de certa forma, como a construção de uma casa. Imagine que você está construindo os alicerces de uma nova versão de si mesmo. Esses alicerces, embora invisíveis aos olhos do mundo, são essenciais para a estabilidade e crescimento do que está por vir. O segredo e o silêncio atuam como esses alicerces invisíveis, sustentando a transformação que você está vivenciando, sem que ninguém saiba exatamente o que está acontecendo. O silêncio oferece um solo fértil para as mudanças se manifestarem sem a pressão do tempo ou do julgamento. Ele protege o processo, permitindo que ele se desenvolva em sua própria cadência. É no silêncio que você permite que sua mente se reprograma sem interferências. O processo de transformação não precisa ser apressado ou forçado. Ele ocorre no seu tempo, no seu ritmo. O silêncio cria esse espaço de receptividade, onde as palavras podem germinar e florescer, sem que você precise verificar ou comparar os resultados. Ele é a terra onde as sementes da mudança podem crescer sem serem perturbadas. Assim, no silêncio, você dá tempo ao seu corpo, à sua mente, à sua alma, para processar, absorver e integrar as palavras que você repetiu com tanta intenção. O ego, com suas dúvidas e inseguranças, muitas vezes precisa de validação,
de um reconhecimento externo para sentir-se seguro. Mas, quando você mantém o silêncio, você permite que o seu eu mais profundo se conecte com a transformação sem precisar de validação ou aprovação. O silêncio faz com que a mudança seja algo pessoal, algo íntimo, algo que acontece dentro de você, sem pressa e sem a necessidade de ser validado externamente. E é nesse espaço silencioso que o verdadeiro poder das palavras é ativado. Você pode achar que o segredo está nas palavras, mas na realidade, o segredo está na intenção por trás delas e na calma que você oferece ao processo. O silêncio permite que as palavras fluam livremente, sem resistência, sem interferência. Ele cria um campo de possibilidades, um espaço onde as palavras podem fazer o seu trabalho de transformação de maneira invisível, profunda e eficaz. Então, o que acontece quando você mantém o silêncio? O que você descobre dentro de si? O que você sente quando se permite viver a transformação sem a necessidade de explicá-la, sem a pressão de mostrar resultados imediatos? Você começa a perceber que a verdadeira mudança não acontece nos grandes gestos, mas nos pequenos momentos de quietude, onde as palavras se tornam parte do tecido da sua realidade, onde o silêncio é o alicerce daquilo que está sendo construído. Muitas vezes, a transformação acontece primeiro no invisível, no que não pode ser visto pelos outros. E é no silêncio que você permite que esse invisível ganhe forma e se torne parte do que você é. Ao manter o segredo, você se conecta com o processo de transformação no nível mais profundo, permitindo que ele se manifeste de maneira verdadeira e sem pressa. O que você está cultivando, em silêncio, está prestes a florescer de uma maneira que você nem imaginava ser possível. A reprogramação acontece no subconsciente. Nosso subconsciente é como um vasto oceano, profundo e misterioso, onde muitas das nossas crenças e comportamentos estão ancorados. A mente consciente, aquela que usamos para tomar decisões e realizar tarefas cotidianas, representa apenas uma pequena parte do nosso ser. Mas o subconsciente é onde as verdadeiras mudanças acontecem. Ele é o armazém de tudo o que acreditamos ser verdade sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o que merecemos na vida. As palavras que repetimos, especialmente aquelas que vêm do fundo da nossa alma, têm um poder imenso de entrar nesse oceano profundo e moldar o que ali se encontra. Quando falamos algo repetidamente, essas palavras começam a se infiltrar nas camadas mais profundas da nossa mente, onde as crenças limitantes estão guardadas. Elas não são apenas palavras. Elas são sementes que, quando plantadas, começam a modificar o que é guardado lá no fundo. E o que está no fundo acaba por definir como vivemos, como sentimos, como reagimos à vida. Você já percebeu como muitas vezes a realidade parece se repetir? Como se você estivesse preso a um ciclo sem fim de comportamentos ou situações? Esse ciclo é sustentado pelas crenças que habitam o seu subconsciente. Se você tem a crença de que não é capaz, de que não merece o melhor, de que está destinado a falhar, então você vai constantemente criar experiências que confirmam essas crenças. Seu subconsciente, sem questionar, vai se alinhar àquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Ele não sabe o que é real ou imaginado. Ele apenas segue o comando que você dá a ele, inconscientemente. Mas aqui está o segredo. As palavras que você escolhe agora, as palavras que você repete todos os dias, têm o poder de reprogramar esse subconsciente. Elas podem destruir velhas crenças limitantes e substituir essas crenças por novas verdades. O processo não é imediato. É gradual, mas profundamente transformador. À medida que você repete palavras que ressoam com a sua verdadeira essência, a sua mente começa a gravar essas novas crenças como se fossem realidades. E o que antes parecia ser uma verdade inquestionável sobre você, começa a ser substituído por uma nova visão de si mesmo, mais alinhada com quem você realmente é. Essa mudança acontece porque, no nível biológico, nossas células estão constantemente respondendo aos sinais que recebemos da nossa mente e de nossas emoções. Como Bruce Lipton nos ensina, nossos genes não são fixos e imutáveis. Eles podem ser alterados pela maneira como pensamos, sentimos e nos expressamos. Quando você começa a usar palavras que estão alinhadas com sua verdade e com seu propósito,
você começa a alterar a expressão dos seus genes. Suas células começam a agir de maneira diferente. Elas começam a se reconfigurar para atender à nova realidade que você está criando. Isso acontece porque a mente e o corpo não estão separados. Eles são um só. O que acontece na mente reflete diretamente no corpo, e o que acontece no corpo reflete na mente. Quando você fala palavras com intenção, quando você cria um novo ciclo de pensamento, você está criando um novo padrão vibracional, uma nova frequência. E essa frequência ressoa em todas as células do seu corpo, reprogramando cada uma delas para se alinhar com o novo padrão. E o mais surpreendente de tudo é que essa reprogramação não acontece de maneira forçada. Ela acontece naturalmente, de forma quase imperceptível. À medida que você repete as palavras, começa a perceber que, aos poucos, a sua realidade começa a mudar. O que antes parecia distante e inatingível, começa a se aproximar. As pessoas ao seu redor começam a reagir de maneira diferente. As oportunidades surgem onde antes não havia nada. Isso é o poder da mente subconsciente trabalhando a seu favor, criando uma realidade que reflete as palavras e as crenças que você escolheu plantar. Você começa a ver o mundo de uma forma nova, mais alinhada com o que você deseja. Os velhos padrões de autossabotagem, os medos que o impedem de avançar, começam a perder força. Eles são substituídos por novas crenças, mais poderosas, mais capacitadoras. E tudo isso começa com as palavras que você escolhe falar. Porque as palavras não são apenas sons, elas são códigos que falam diretamente ao seu subconsciente, reprogramando-o para refletir a verdade que você agora escolhe acreditar sobre si mesmo. Essa reprogramação, ao contrário do que muitos pensam, não é uma luta ou um esforço constante. Ela é um fluxo suave, uma mudança gradual que ocorre à medida que você permite que as palavras certas se infiltrem nas camadas mais profundas da sua mente. É como uma corrente suave que vai moldando a rocha ao longo do tempo. As palavras, ditas com intenção e repetidas com consistência, começam a transformar sua vida de uma maneira que você não poderia ter imaginado. E à medida que esse processo acontece, você vai percebendo mudanças dentro de si. Uma sensação de maior confiança, de maior clareza. Um sentimento de que você está no controle da sua vida, de uma maneira que antes não parecia possível. O que antes parecia impossível, começa a se tornar inevitável. As palavras têm o poder de transformar, de criar uma nova realidade. E quando você se alinha com elas, você começa a viver uma vida que reflete a verdade que você escolheu acreditar sobre si mesmo. Repare, então, na beleza do processo. O que você está vivendo hoje é fruto das palavras que você escolheu ontem. E o que você viverá amanhã será reflexo das palavras que você escolher hoje. Ao escolher palavras que são verdadeiras para você, você está escolhendo criar um futuro mais alinhado com a sua essência, com a sua verdadeira força interior. A transformação não está apenas naquilo que você diz. Ela está no poder silencioso e profundo dessas palavras, que vão reprogramando sua mente e seu corpo, criando uma nova realidade onde você é livre para ser quem realmente é. O impacto energético de viver a verdade das palavras. Você já parou para perceber que a cada palavra que você diz, uma energia é liberada? Uma energia que se espalha para o seu entorno e se conecta com o mundo ao seu redor. As palavras que você profere não são apenas um reflexo do que está em sua mente. Elas são mais do que isso. Elas têm um poder vibracional. Elas criam um campo energético, uma frequência que reverbera no ambiente e ressoa com o universo. Esse campo pode atrair para você aquilo que você deseja, ou pode criar uma realidade que ressoa com as limitações e os medos que você carrega. O impacto das palavras vai além do que podemos perceber à primeira vista. Quando você usa palavras com verdade, com sinceridade, elas têm o poder de elevar a sua vibração. Você já percebeu como, quando diz algo com convicção e alinhamento, algo dentro de você se sente mais leve, mais expansivo? Esse é o impacto energético de viver a verdade das suas palavras. Sua energia se alinha com sua essência mais profunda, e isso gera uma mudança no campo ao seu redor. A frequência das suas palavras começa a criar uma harmonia, uma ressonância que atrai tudo o que está em sintonia com essa energia. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética e a biologia das crenças,
nos ensina que nossas palavras e pensamentos não afetam apenas nossa mente, mas têm o poder de impactar nossas células. Quando falamos palavras que estão em sintonia com nossa verdade, nossas células começam a se comportar de maneira diferente. Elas começam a vibrar em uma frequência mais elevada, em harmonia com o que estamos dizendo. Esse alinhamento entre palavras e verdade não é apenas uma experiência emocional ou mental. Ele é físico, é biológico. As palavras que você diz são literalmente transformadoras para o seu corpo. Essa transformação não acontece apenas dentro de você. Ela se expande para o ambiente ao seu redor. Cada palavra que você diz cria um campo energético que reverbera, que ecoa na sua realidade. Você pode perceber isso ao ver como as pessoas ao seu redor respondem quando você fala com confiança, com autenticidade, com verdade. A frequência das suas palavras cria uma vibração que, de alguma forma, atrai para você aquilo que você está emitindo. Quando você fala com alinhamento, com sinceridade, a sua vibração é elevada. E ao elevar sua vibração, você começa a atrair energias compatíveis com essa frequência. Você começa a atrair o que está em harmonia com a verdade que você está vivendo. Ao mesmo tempo, quando suas palavras estão desconectadas da sua verdade, elas criam um campo de dissonância, uma vibração que está em desacordo com o que você realmente deseja. A mente, o corpo e o espírito começam a se perder nessa dissonância, e você começa a perceber um impacto negativo na sua vida. As palavras, nesse caso, se tornam um obstáculo, uma barreira que impede o fluxo natural da energia. Quando falamos palavras que não estão alinhadas com nossa verdade, estamos criando um campo de resistência que afasta de nós as oportunidades e as energias que poderíamos atrair. Isso acontece porque a frequência das nossas palavras está em desacordo com o que realmente desejamos. Portanto, o impacto das palavras não se limita ao nível emocional ou mental. Ele é profundamente energético. O que você diz cria um campo de energia ao seu redor que atrai aquilo que você é. E isso se reflete em sua vida, nas suas escolhas, nas pessoas que você encontra, nas situações que se manifestam. Quando você começa a usar palavras que estão alinhadas com sua verdade mais profunda, você está criando um campo de possibilidades. Um campo onde a sua vibração ressoa com o universo, atraindo para você tudo o que está em harmonia com a sua essência. Esse processo é um reflexo do que Joe Dispenza fala sobre a ressonância quântica. Cada palavra que você diz não apenas cria uma resposta no seu corpo e mente, mas também cria uma resposta no campo quântico. O campo quântico é o espaço onde tudo está interconectado, onde tudo é energia. Quando você emite uma palavra, você está gerando uma frequência, e essa frequência interage com o campo quântico, atraindo para você o que está em sintonia com essa vibração. Ao viver a verdade das suas palavras, você está, portanto, criando uma harmonia entre o seu ser interno e o universo ao seu redor. É importante entender que, ao viver a verdade das suas palavras, você também está se alinhando com o que é mais verdadeiro e autêntico em você. Esse alinhamento não apenas transforma sua biologia, mas também eleva a sua frequência vibracional, criando um impacto positivo em sua vida. Você começa a perceber aos poucos que as situações, as pessoas e as experiências começam a refletir essa nova energia. Isso é o poder de viver a verdade das suas palavras. Portanto, ao escolher cuidadosamente o que você diz e ao se alinhar com a verdade profunda dessas palavras, você começa a criar uma realidade onde a energia que você emite é correspondida pela energia que você recebe. Você se torna um ímã para aquilo que está em harmonia com sua essência. E é essa harmonia que cria as condições ideais para a manifestação dos seus desejos, para a realização dos seus sonhos. A energia das palavras que você escolhe viver é, sem dúvida, uma das chaves para a criação de uma vida plena e verdadeira. Conclusão: o caminho do despertar pela consciência das palavras. Tudo começa com uma escolha. Uma escolha simples, mas ao mesmo tempo profunda. A escolha de tomar consciência do poder das palavras que você usa. A escolha de perceber que aquilo que você diz, mesmo em silêncio, está moldando sua realidade. As palavras não são apenas formas de comunicação. Elas são forças poderosas que, quando usadas com intenção e verdade,
tem o poder de transformar sua vida. O caminho do despertar começa quando você reconhece que, ao alinhar suas palavras com a sua essência mais profunda, você está não apenas reprogramando sua mente, mas também reescrevendo sua história. A mente é o que molda a realidade, como nos ensina Bruce Lipton. O que você pensa, o que você diz, o que você sente, tudo isso cria a biologia que você vive. Sua mente, suas palavras e seu corpo estão intimamente conectados. E ao mudar a maneira como você se expressa, você começa a alterar a sua biologia, a sua saúde, a sua vida. Mas esse caminho de transformação não acontece de forma abrupta. Ele é gradual, como um rio que vai, suavemente, erodindo a rocha ao longo do tempo. Cada palavra que você escolhe é uma gota que lentamente vai moldando sua realidade. E com o tempo, esse processo de transformação se torna natural. O que antes parecia uma tarefa difícil, um esforço consciente, vai se tornando parte de quem você é. Sua mente, alinhada com suas palavras e com sua verdade, começa a refletir uma nova realidade. Ao viver as palavras que você escolhe com consciência, você está abrindo as portas para uma nova maneira de viver. Você está abrindo as portas para um novo estado de consciência, onde as limitações caem por terra e as possibilidades se expandem. Joe Dispenza fala sobre o campo de possibilidades quânticas. Quando você vive suas palavras com intenção, você está se alinhando com esse campo, abrindo-se para uma infinidade de possibilidades que estavam antes além do seu alcance. Cada palavra é uma chave que destranca uma porta, que revela uma nova realidade para você. Essa transformação é uma jornada de autodescoberta. Não se trata de buscar algo fora de si. Trata-se de despertar para aquilo que já está dentro de você. As palavras são a ferramenta, o veículo que leva você de volta à sua verdade, à sua essência. Ao tomar as rédeas das palavras que você diz, você se reconecta com o seu ser mais profundo, com a força interior que sempre esteve lá, aguardando para ser reconhecida e vivida. E ao final dessa jornada, você verá que a transformação não está apenas no que você diz. Ela está na maneira como você se alinha com a verdade de quem você é. Como Bruce Lipton diz, não somos vítimas do que nos acontece. Somos co-criadores da nossa realidade, e nossas palavras são a ferramenta fundamental para essa criação. Quando você começa a viver suas palavras com a mesma verdade que reside em seu coração, você começa a co-criar uma nova realidade. Uma realidade onde você é livre para ser quem você realmente é. A metáfora final é simples, mas poderosa. Imagine que você está plantando uma árvore. As palavras são as sementes que você escolhe cuidadosamente, com amor e intenção. E ao cuidar dessa árvore com paciência e dedicação, ela florescerá em algo magnífico. Essa árvore é a sua vida, crescendo e se expandindo, alimentada pelas palavras que você escolheu viver com consciência. No final, você perceberá que as palavras que você escolheu para se expressar, para viver, são as que definem a sua realidade. Elas não são apenas som, não são apenas pensamento. Elas são o alicerce da sua vida. Ao despertar para a consciência das suas palavras, você desperta para a sua verdadeira essência, para a sua verdadeira força. E ao viver essa verdade, você cria uma vida alinhada com o que você realmente merece ser e viver. O que você escolherá plantar hoje?